domingo comum, no Crato, Ceará, um fotógrafo passa pela obra do canal do Rio Grangeiro, uma obra de 104 milhões de reais do governo do estado. Rotineira, barulhenta, sem mistério. Aí ele para. No meio do canal escavado, entre o barro e o entulho, estava uma figura, cabeça de bode, chifres, asa, corpo humano, olhando para cima. Ricardo Sampaio, o fotógrafo, tirou a foto, postou nas redes sociais e foi embora. O que aconteceu depois ninguém esperava. Você está no Viajantes do Desconhecido, e o que a gente encontrou embaixo dessa história é muito mais fascinante do que qualquer demônio. Antes de qualquer coisa, preciso te fazer uma pergunta, que vai ficar na sua cabeça até o final desse vídeo. Quem colocou ali e por quê? A estátua foi encontrada durante as obras de esgotamento sanitário e drenagem do canal do Rio Grangeiro, em Crato, no Cariri cearense. Uma obra gigantesca de infraestrutura pesada que está modificando uma extensão de mais de 2 quilômetros de canal urbano. O objeto foi registrado por Ricardo Sampaio, que passava pelo local num domingo. Ele mesmo relatou ao portal M1. Estrutura que pode ser resina ou osso, foi o que o fotógrafo descreveu. Essa ambiguidade sozinha já foi o suficiente para inflamar o imaginário das redes sociais. E aí veio a avalanche. Em menos de 24 horas, o Brasil inteiro tinha uma teoria. Vou te contar o que rolou nas redes com total honestidade. Não foi investigação. Foi construção coletiva de narrativa. Alguém disse que era um fóssil de uma criatura desconhecida. Outro jurou que era uma relíquia deixada por colonizadores. Uma terceira teoria que viralizou mais do que todas afirmava que ele era um selo demoníaco enterrado para proteger ou amaldiçoar aquele trecho de terra. E o nome surgiu naturalmente. Bafomé do Ceará. Agora me faz uma pergunta. Por que a gente associou tão rápido aquela imagem a um demônio? A resposta tem mais de 900 anos. E ela não começa no Ceará. Começa no Oriente Médio, em plena Guerra Medieval. O ano é 1098. Primeira Cruzada. Um cavaleiro francês chamado Anselme de Ribemont manda uma carta descrevendo o cerco à cidade de Antioquia, na atual Turquia. Na carta ele relata que os habitantes da cidade, ao amanhecer, gritavam o nome de uma entidade para pedir proteção. E o nome que ele escreveu é Bafomé. Esse é o registro mais antigo do nome Bafomé que existe no mundo, e não tem nenhuma relação com demônio, com ritual, com ocultismo. Era simplesmente o nome que um cavaleiro cristão do século XIX deu ao que ele achava que os muçulmanos gritavam. Provavelmente uma distorção fonética do nome do profeta Maomé. Mas espera, se o nome surgiu num campo de batalha medieval como um mal entendido linguístico, como ele virou um símbolo do demônio? A resposta é política e brutal. Em 1307, o rei Felipe IV da França estava endividado com uma ordem dos Cavaleiros Templários, uma ordem militar e religiosa com riqueza, poder e influência acumulados em quase 2 séculos de cruzadas. Felipe queria acabar com essa dívida e com a ordem. Para isso, ele precisava de uma acusação que destruísse a reputação dos Templários. Então ele disse que eles adoraram um ídolo chamado Bafomé. As confissões foram obtidas sobre tortura, e cada torturado descrevia uma coisa diferente. Uma cabeça decepada, um gato preto, uma estátua sem forma, um bode. Não existe uma descrição consistente porque Bafomé dos Templários provavelmente nunca existiu. Era uma arma política embrulhada em papel de religião. Passam 5 séculos. Paris, 1854. Um ex-seminarista que tinha sido preso por escrever um tratado radical sobre liberdade publica um livro que vai mudar a história do ocultismo ocidental. Seu nome de batismo era Alphonse Louis Constant. Seu nome de ocultista, Eliphas Levi. No livro Dogma e Ritual de Alta Magia, Levi cria a ilustração que o mundo inteiro chama de Bafomé até hoje. Uma figura andrógena com características masculinas e femininas ao mesmo tempo. Corpo humano, cabeça de bode, asas, uma tocha acesa entre os chifres, uma mão apontando para cima e outra para baixo. Nos antebraços, a palavra solve e coagula. Dissolvem o que significam dissolver e coagular, o ciclo eterno de transformação de matéria. Levi chamou sua criação de o bode de Mendes, uma referência ao antigo culto egípcio na cidade de Mendes, onde um bode era adorado como divindade, segundo o historiador Heródoto. E ele foi explícito sobre o que o símbolo significava. Não era um monstro, era uma representação filosófica da harmonia entre os opostos, luz e trevas, espírito e matéria, masculino e feminino, o que está acima e o que está embaixo. Era ocultismo filosófico, não adoração demoníaca.
Então a imagem que assustou o Brasil no Ceará foi criada em Paris, em 1854, por um ex-padre que queria falar sobre o equilíbrio universal. Aqui tem um dado que vai te surpreender. O Brasil é um dos países onde a imagem de Bafomé mais circula no mundo, não por satanismo, por diversidade religiosa. Nas tradições afro-brasileiras, especialmente na quimbanda, existe a figura do Exu maioral, também chamado de Beelzebub, ou associado ao Bafomé. Para essas tradições, não é um demônio, é uma entidade que age conforme a intenção de quem o busca, um guardião, uma força de transformação. Em março de 2023, uma estátua de Bafomé colocada no jardim de uma casa em Alvorada, no Rio Grande do Sul, viralizou com quase 10 milhões de visualizações. A proprietária Mãe Michele da Cigana, praticante da quimbanda, apareceu no vídeo para explicar. A estátua era um assentamento de Beelzebub, colocada como proteção e agradecimento espiritual. E aí voltamos para o Ceará. Quem colocou aquela estátua no canal do Rio Grangeiro? Não se sabe até hoje. Mas existem duas possibilidades que fazem muito mais sentido do que qualquer conspiração. Primeira possibilidade: nas tradições esotéricas e de magia cerimonial praticadas no Brasil, existe a prática de assentar objetos, enterrá-los embaixo de construções como proteção espiritual para aquele espaço. Se a estátua foi colocada antes do início das obras de requalificação do canal, que tiveram o contrato assinado apenas em 2024, pode ter sido enterrada por alguém que usava aquela área antes, seguindo exatamente essa lógica. Segunda possibilidade: no imaginário brasileiro, objetos sagrados ou ritualmente carregados não podem ser simplesmente jogados no lixo. Para muitas pessoas, descartar assim um objeto é uma ofensa espiritual. Enterrar e devolver à terra é um rito de encerramento. Alguém pode ter simplesmente se desapegado daquele objeto, da única forma que conhecia. Dois cenários completamente humanos, completamente culturais, sem maldição, sem portal, sem entidades liberadas. Agora, deixa eu pausar aqui por um segundo, porque tem algo nessa história que me incomoda mais do que o objeto em si. A velocidade com que a gente aceitou a versão sobrenatural sem questionar nada. Nenhuma pergunta sobre onde era exatamente, quem encontrou de fato, qual o material, como foi parar lá. Somente é demônio, compartilha. Isso não é julgamento, é um padrão humano antigo. Tão antigo quanto aquele cavaleiro medieval que ouviu alguém gritando e escreveu Bafomé. A história do Bafomé, do início ao fim, é a história de como a gente preenche o vazio com medo. Se o objeto fosse encaminhado para análise formal, o que a lei prevê para qualquer achado com potencial arqueológico, a primeira coisa que seria feita é uma análise de composição do material. Resina ou gesso envelhecido. O solo do Cariri tem uma característica bem específica: sedimentação profunda, ciclos de umidade intensos durante a quadra chuvosa e períodos longos de seca. Materiais porosos, como o gesso, absorvem minerais de água durante as chuvas. Com o tempo, isso cria uma camada superficial que imita a textura de uma pedra ou de osso. O que parece antigo pode ter sido enterrado há 10, 15 anos. O que pode parecer orgânico pode ter sido o gesso comprado em alguma das lojas da cidade de artigos religiosos. A aparência não é evidência. Então, o que é o Bafomé do Ceará? É uma estátua encontrada durante uma obra bilionária de infraestrutura urbana no Cariri, fotografada por um cara que passava por lá em um domingo, construída a partir de uma ilustração filosófica criada em Paris em 1854 por um ex-padre que queria falar sobre equilíbrio cósmico, que recebeu o nome de uma palavra que um cavaleiro medieval escreveu errado numa carta de guerra, que foi transformada em uma arma política por um rei que queria cancelar uma dívida no século XIX, que no Brasil ganhou um novo significado dentro de tradições religiosas de matriz africana que a maioria das pessoas desconhece, e que foi enterrada por alguém, por proteção, por devoção ou por despedida, cujo nome jamais saberemos. Esse objeto não é um portal para o inferno, é um espelho, e o que aparece nele é exatamente o que cada época coloca lá: política medieval, filosofia francesa do século XIX, diversidade religiosa brasileira e o medo coletivo de 2026 de qualquer coisa que não caiba numa legenda de TikTok. Mas esse é o Viajantes do Desconhecido. A gente não tem medo do desconhecido, a gente tem curiosidade. E curiosidade, diferente do medo, leva a lugares muito mais interessantes. Se esse vídeo te fez ver a história de um outro jeito, compartilhe, porque muita gente ainda está travada com essa visão rasa. Comente aqui embaixo, você teria tocado naquele objeto se estivesse passando por ali? Semana que vem tem mais, e até lá, continue viajando.